Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Minha irmã, meu irmão, bem-vindo, bem-vinda a este momento em que fazemos a reflexão da Palavra de Deus aqui neste canal e assim vamos meditar sobre o que a Igreja nos ensina com a liturgia da Palavra neste domingo. Convido desde já você a deixar seu comentário, a deixar o joinha, o like e assim também compartilhar, mandar este link para outras pessoas para que elas também possam assim ouvir um pouco da Palavra de Deus por meio deste canal. Vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com a Igreja. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma medida que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Esta é a oração da coleta, é a oração da igreja que quem foi à missa escuta no início. Logo após o ato penitencial, antes das leituras, a igreja coloca todas as intenções dela neste momento orativo, nesta oração, né? Então vamos assim ouvir a palavra de Deus, começando o Evangelho, depois vamos fazer reflexão também sobre cada leitura, para que assim façamos uma síntese da palavra de Deus para este domingo, o quinto domingo da Quaresma. Vamos escutar o Santo Evangelho e o aclamemos dizendo assim: Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos, entre os quais tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, neste quinto domingo da Quaresma já nos aproximamos então dos grandes mistérios que celebraremos no Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo da Ressurreição. Porque também já no próximo domingo celebraremos o chamado Domingo de Ramos popularmente, mas também na liturgia é dito Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Porque antigamente, na igreja primitiva, não era permitido então os cristãos celebrarem todos os dias. Eles inclusive celebravam às escondidas. E no dia do Senhor, no domingo. Por isso que eles sempre celebravam seus mistérios da ressurreição, da morte de Cristo, tudo no domingo, o primeiro dia da semana, como nos diz lá o Atos dos Apóstolos e também o Evangelho de João. Quando Jesus ressuscita, ele aparece no primeiro dia, na segunda aparição dele, que agora Tomé já está presente sempre no primeiro dia da semana, é o terceiro dia após a sua morte, que é na sexta, então passa o sábado, no terceiro dia, a ressurreição de Cristo. Então os cristãos, no dia do Senhor, eles celebravam sempre a sua liturgia, a leitura do Evangelho, e na Roma Antiga, antes da autorização do Império Romano para que a igreja fosse uma religião livre, eles então
liam no domingo anterior à ressurreição do Senhor, liam o Evangelho da Paixão. Por isso que é chamado Domingo da Paixão do Senhor, porque assim também na Eucaristia era se ouvido o Evangelho em que narrava a morte de Jesus. E ficou na igreja essa tradição. Então, domingo que vem vai ser assim. Hoje, então, já estamos como que às vésperas deste domingo. É o domingo véspera do próximo. Esta semana toda já iremos nos aproximar mais destes mistérios da paixão do Senhor, quando o Senhor vai preparando assim os seus discípulos para então entenderem que ele iria morrer, que ele iria dar a vida pelos seus discípulos. Então, hoje também ele nos prepara. E olha só como é bonito o evangelho de hoje. Nós ouvimos que os gregos queriam falar com Jesus. Alguns queriam falar com ele, gregos, ou seja, pagãos, ou seja, pessoas que não eram da religião judaica, não eram da religião de Jesus, embora podiam ser como que ouvintes da palavra de Deus, ouvintes das escrituras antigas, do Antigo Testamento, podiam ser pessoas interessadas na fé, nos profetas, mas não faziam parte do povo judeu, eram pagãos, eram gregos. E foram falar com os discípulos para que os discípulos assim intermediassem esta relação com Jesus. Até porque, pelo que se entende aqui nesse trecho, neste momento, é como que Jesus está dentro da parte do templo própria dos judeus, onde os homens podiam ir, onde os judeus podiam ir, os que eram circuncidados, aqueles que pertenciam à fé judaica. Esses pagãos estavam na área dos pagãos. Então eles queriam ver Jesus, queriam falar com Jesus. E assim não diz que o Evangelho não vai dizer que Jesus foi ou não falar com eles, mas só simplesmente Jesus responde aos dois, a Filipe e a André, que foram falar com ele. E ele diz, olha, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então a reação de Jesus, ou a resposta de Jesus diante do pedido para com que os gregos falassem com ele, é essa, que Deus vai ser glorificado, porque ele é glorificado em todos os povos que vão ouvir a palavra. Vejamos o que nos disse a primeira leitura, por exemplo. Vamos aqui colocar a primeira leitura em evidência, aqui do meu lado, deste lado aqui, vai aparecer então a primeira leitura, que é tirada de Isaías. Olha o que diz a primeira leitura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que construirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Veja só, uma nova aliança. Lembremos que a primeira grande aliança, que é a aliança do povo de Deus, era no Monte Sinai, de Moisés e o povo com Deus. Então, Moisés representando todo o povo, Moisés falando pelo povo e também falando com o povo. Deus fala com Moisés e Moisés fala ao povo o que Deus disse e Moisés intercede a Deus pelo povo. Então, é a aliança do povo de Israel e Deus. E o povo sempre desobedeceu a aliança. No domingo passado, nós ouvimos na primeira leitura uma síntese disso, que o povo vivia desobedecendo a aliança para com Deus. Então, continuamos essa leitura quando diz assim, não como a aliança que fiz com seus pais, mas quando tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Não é aquela aliança lá com Moisés, e eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Veja só, esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desse dia, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la no meu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar ao seu próximo ou o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me conhecerão, todos os povos, digamos assim, todos de Israel, todos além de Israel, todas as nações, do menor ao maior, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Então agora esta nova aliança que é feita com o povo de Israel é a aliança de Jesus Cristo. A nova e eterna aliança, como ele diz na Santa Ceia e executa assim na paixão, quando ele derrama o sangue por toda a humanidade. E essa é a hora da glorificação, a gente vai escutar e vai entender isso no final do Evangelho de hoje, Quando o Evangelho de hoje vai dizer lá no finalzinho, quando Jesus vai dizendo que ele será glorificado quando for elevado. Aliás, lá no início, veja só a frase, quando Jesus, depois de falar, chegou a hora, ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo não morre, ele continuará um grão de trigo, mas se morre, produz fruto. Então, é esta morte de Jesus Cristo que é para
é a vida eterna, que é para dar a vida. Então, o julgamento deste mundo foi esse, né? E aí lá no final, sim, do Evangelho, quando Jesus diz, olha, agora o chefe deste mundo vai ser expulso, o inimigo, Satã, aquele que dominava as mentalidades, que dominava o coração do homem, o pecado. Eu, quando for glorificado da terra, atrairei todos a mim. Qual é a glorificação da terra? Qual é, meu irmão? Aqui está, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi elevado da terra. Ele subiu, ou foi subido, né? Foi colocado numa cruz e foi assim, glorificado por Deus. Mas por meio desta morte de cruz, e o vamos celebrar já dentro de 2 semanas, né? Na outra semana, a ressurreição do Senhor. Então, esta glorificação é a morte e ressurreição de Jesus no Evangelho. Então, a primeira leitura nos diz isso. O Salmo de hoje, olha a resposta a esta leitura, o que é que o Salmo nos diz? Criar em mim um coração que seja puro. A primeira leitura falou das entranhas, e agora o Salmo nos pede, nos fala sobre, ele nos diz no refrão sobre este coração, pedindo a Deus um coração que seja puro. Na mentalidade antiga, as entranhas, o coração, eram os sentimentos, era a força. Das entranhas vem a força do ser humano, e do coração os sentimentos, vem também a maldade, a bondade, tudo é do coração. Hoje nós sabemos, é tudo uma questão, né, mais neurológica, cerebral, mas para a mentalidade antiga, e a gente ainda continua dizendo isso hoje, né? No meu coração, né, bate forte, ama, ou odeia, ou isso ou aquilo, mas é para dizer que é de dentro do ser humano que se precisa ter esta presença de Deus. E é por isso que diz aqui, olha, criar em mim um coração que seja puro. Né? Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. E aí vai pedir a misericórdia do Senhor. E a gente vai ver muito esses dias o Salmo 50. É o Salmo em que Davi, arrependido por ter feito mal e matado Urias, ele então se arrepende diante de Deus e fala esse salmo. Né? Criar em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Nós somos esses pecadores e que muitas vezes nos transviamos e precisamos nós nos convertermos para também nós pregarmos esta conversão com um coração puro, com um coração santo. Minha irmã, meu irmão, então este salmo responde à primeira leitura. A segunda leitura é a seguinte, é tirada da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou, ele orou ao Pai, ele se colocou diante de Deus e sempre foi atendido. E sendo filho, ele soube o que é obediência ao Pai. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Obedecer a Deus, de fato, muitas vezes nos deixa constrangidos, porque a obediência ao nosso Deus requer sacrifício no sentido de que não é tudo que eu vou fazer, que eu posso fazer, que eu devo fazer. O dever e o poder, muitas vezes, estão em lados opostos. Eu devo fazer. Na verdade, o cristão deveria eu só posso fazer o que devo, mas muitas vezes nós queremos fazer o que não devemos. É aquele espinho na carne, é aquela contradição que há dentro de nós. E por isso que Jesus, obediente ao Pai, ele não foi incoerente. Ele sempre fez o que deveria fazer, ser obediente. E na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação para todos que lhe obedecem. Esta é a liturgia, então, assim, da palavra de hoje. O Evangelho, nós vimos, então, Jesus falar desta vontade de Deus, dessa glorificação de Deus, e Deus o confirma, porque, olha, se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, mas o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Então Jesus veio para a hora da cruz. Por isso que ele se sente angustiado, é a hora da cruz. Então, na hora da cruz, mesmo na angústia, ele sabe que foi isso, para isso que ele veio, por isso que ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Então a voz do céu diz, eu glorifiquei e o glorificarei de novo. Então, minha irmã, meu irmão, nós sabemos muito bem que o nosso Cristo, o nosso Senhor, aquele que nos deu a vida, aquele que em nós fala pelo Espírito Santo, nos dará também, se quisermos,
a graça de obedecer a Deus. Então o Pai glorificou Cristo, glorificará e continua glorificando em nossas vidas, se nós obedecermos. Nesta Santa Quaresma, busquemos a conversão, busquemos a mudança de vida, busquemos, pois é assim que Jesus confirma em nós o amor de Deus. Não deixemos que o mal venha sobre nossa vida, que nós, por nosso próprio orgulho, nos afastemos das coisas de Deus. Ame teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe. Mostre aos teus vizinhos que você é um homem, uma mulher de respeito, um jovem que quer viver a vida com santidade, com sanidade, né? Porque tem gente que quer viver com insanidade. Vamos dizer sãos de corpo e alma. Quando Jesus diz que veio para salvar o mundo, é para sarar o mundo, sanar o mundo. A salvação não só é uma questão religiosa. Muita gente pensa que a salvação é só simplesmente ir ao céu, é viver como os anjos e santos. Sim, isso aí é o que está reservado. Mas se nós não nos sararmos nesta vida, como é que a gente quer viver são ou santo na vida eterna? É preciso cuidar deste mundo, ter responsabilidade com a nossa vizinhança, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o planeta, inclusive, com a vida social, né? Olha, este ano a campanha da fraternidade traz esse tema, né? Fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos, e acrescenta a igreja, o Brasil, e irmãs. Então, irmãos e irmãs. Porque somos todos irmãos e irmãs. Se nós somos irmãos e irmãs, por que vivermos esses conflitos? Conflitos por causa de religião, de políticos. Porque não é nem tanto pela política. Tem gente que pensa que está brigando. A política causa discussão, causa briga. Na política verdadeira, onde todos podem colocar o seu ponto de vista e onde querem o bem comum, não causaria briga. O problema é que por paixões, por pessoas, as pessoas são apaixonadas por líderes, líder A, líder B, líder B, líder L, ou isso. São pessoas que passarão e envergonhados ficaremos quando essas pessoas caem ou quando essas pessoas erram, quando essas pessoas fazem coisas erradas, e nós agora continuamos, tem gente que continua ainda apaixonado por fulano ou ciclano. Isso não é política, isso é idolatria, isto é ideologia. O Cristo que veio para todos é para sarar os corações. Não é para nos deixar apaixonados, doloridos, né? Paixão quer dizer esta dor do coração, esse sofrimento. Não é para nos fazer sofrer por causa da mundanidade, mas é sofrer por amor a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, a amizade social, que é a campanha da fraternidade, né, nos pede com este cartaz, inclusive um cartaz que mostra uma família ou várias famílias que se reúnem em torno da mesa. São várias pessoas de várias etnias, né, até podemos dizer de vários lugares, de vários credos. Aqui não especifica as religiões, mas mostram pessoas distintas, diferentes, e que estão juntas, como, por exemplo, o Papa Francisco, na sua simplicidade de idoso, segurando sua bengala, para dizer: nós estamos em comunidade, nós somos irmãos. Não importa a cor de pele, não importa a classe social, não importa. O que importa é que todos nós somos irmãos, com a natureza, com a vida comunitária, as cidades, os estados, os países, somos todos irmãos, não importa. Mas o problema é que muitas pessoas se importam, muitas pessoas querem viver essas diferenças, querem colocar muros de separação. Muitas pessoas, em vez de ver a palavra de Deus nos unindo enquanto irmãos, como nos disse a primeira leitura, né? Vou escrever no coração e eu serei seu Deus e vocês serão meu povo, né? Eles serão meu povo. E assim ninguém vai ser necessário dizer ao irmão: conhece o Senhor, todos me conhecerão, do menor ao maior. Então, assim é que deveríamos viver, todos conhecendo a palavra, mas muitos querem exclusão. Não nos deixemos levar pela exclusão. Às vezes tem gente que parece que está pregando uma coisa bela, sabe? Mensagens de anjo, de Nossa Senhora, de santo para lá e para cá, e aí fala disso, daquilo, dizendo que é palavra de Deus. Cuidado, se alguém vier pregando algo novo, já disse o apóstolo Paulo, se vier com um evangelho novo, anátema. Mesmo que descesse um anjo, dissesse algo diferente, anátema. Aí muitos dizem: mas não traz nada diferente, é tudo que está na palavra. Ora, a profecia terminou com o Apocalipse. Por que ainda tem gente trazendo profecias novas?
É uma mensagem nova. Parece que é um evangelho novo, porque cada dia tem uma profecia diferente de um lugar ou de outro. Isto não é de Deus. A profecia do Pai é o que o Pai disse a Jesus: eu o glorifiquei e o glorificarei. É a glória de Cristo, que é a morte e ressurreição, que é o que celebramos todos os dias e que nos próximos dias, né, na próxima semana, nós iremos celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, minha irmã, meu irmão, somos convidados à conversão, somos convidados a estar juntos nesta vida para cada vez mais fazermos a nossa fraternidade, a nossa unidade e assim vivermos a nossa fé. Obrigado por ter estado aqui comigo até este momento e continuemos no próximo domingo, domingo de Ramos, dia do Senhor, mais uma reflexão da palavra de Deus, se Deus nos permitir. E a cada dia você pode ver também o pequeno vídeo que chama, Minuto de Boa Nova. Então, obrigado por estar até aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.